Boa noite. Meu nome é Amanda, eu sou jovem, eu sou mulher e eu sou ativista. E eu sou ativista porque eu trabalho todo dia para lutar por um mundo mais justo e igualitário. É por isso que eu acordo todos os dias para lutar junto com pessoas que acreditam que o nosso trabalho pode transformar a vida de outras pessoas. Quando eu estava na escola, eu lembro de uma aula de geografia, eu gostava muito de ver os mapas, e eu olhei para um mapa da África e perguntei para o professor por que os esquadros, né, a divisão entre os países, eram todos em linha reta. E eu fiquei com aquela inquietação, assim, perguntei para o professor, fiquei muito inquieta para entender o que aquilo significava. E ao longo da minha trajetória, eu fui entender quais eram os efeitos da colonização para as pessoas, para as comunidades, e como elas atingem as pessoas até hoje. Por causa dessa inquietação, eu fui fazer relações internacionais. Alguma relação com os mapas, com a geografia, me levou para o curso de RI. Eu sou do interior de São Paulo, sou de Araraquara, e mudei para São Paulo, para a cidade grande, a grande metrópole, para entender um pouco mais de como eu, através dessa inquietação, desse nozinho no estômago que eu tinha, eu podia transformar a realidade, a minha realidade, a realidade de outras pessoas no Brasil e no mundo. Durante a faculdade, foi onde eu conheci as pessoas que também tinham esse sentimento. Foi na faculdade que eu pude compartilhar essa vontade de causar a transformação no planeta. E quando eu falo isso, parece que é um sonho muito grande, né? Parece que está muito longe. Mas foi através de compartilhando essa história, compartilhando essa vontade, que eu conheci essas pessoas maravilhosas que acompanharam comigo a minha trajetória e um pouquinho do que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Em 2012, aconteceu a Rio+20, a Conferência de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Não sei se vocês já ouviram falar, mas aconteceu aqui no Rio de Janeiro. E como a gente fazia relações internacionais, a gente falou, vamos lá, vamos participar, vamos falar com os tomadores de decisão, sei lá, vai que a gente senta com o presidente e a gente pode falar quais são os nossos anseios e os nossos motivos de mudança, por que a gente acha que os jovens são importantes e relevantes para a transformação socioambiental. E chegando lá, nada disso aconteceu. A gente não tinha credencial, né, o cartão que você precisa para entrar numa conferência da ONU, tem milhares de seguranças lá, e tudo é muito difícil de acontecer. A gente também teve que organizar um evento em menos de 24 horas, e isso gerou muita resiliência, né, muito aprendizado. E nesse espaço, com essas pessoas que acreditavam que participar daquilo, mesmo com aquelas frustrações, era relevante, surgiu a vontade de fazer alguma coisa com aquilo e aumentar a participação da juventude brasileira nesses espaços de tomada de decisão internacional. Então, depois da Rio+20, a gente voltou para São Paulo e falou, vamos fazer alguma coisa com isso. Como que a gente pode aumentar, então, a participação desses jovens nas conferências? E aí surgiu a ideia de criar uma organização. Por que não, né? Parecia tão simples, parecia tão fácil. Mas porque a gente compartilhava as mesmas ideias e os mesmos anseios, a gente começou uma organização do zero. Foi muito desafio. Muita coisa aconteceu. Mas a gente teve a ideia de por que não ir para uma próxima conferência. E aí, em 2013, aconteceu a Conferência de Mudanças Climáticas, a COP19. Essa conferência acontece todos os anos e ela fala de vários problemas das mudanças climáticas. Vocês já devem ter ouvido falar do Acordo de Paris, que foi assinado na COP21, em Paris. E a gente tinha essa vontade de compartilhar aquilo que a gente tinha aprendido. Então, através dessas frustrações e desses desafios que a gente enfrentou, participando da Rio+20, como que a gente podia compartilhar isso com outros jovens? Porque eu acredito realmente que se a gente adquirir um conhecimento, a gente já sabe como fazer, hackeou, né, como fazer as coisas, a gente tem que compartilhar para a gente provocar uma transformação ainda maior. E aí a gente montou uma formação, né? Um PowerPoint, era um Prezi, no caso, que a gente contava o passo a passo de como você podia participar de uma conferência internacional. E
chegou no grande dia de dar essa formação. Eu, a Laura e a Raquel, né? Mais duas amigas que estavam nesse processo também. A gente estava muito animada. Ia ser a primeira atividade que a gente ia fazer como parte de uma organização, compartilhar todo esse conhecimento que a gente tinha adquirido. Chegou no grande dia da formação, tinham 3 pessoas. E foi frustrante. Mas a gente nem imaginava que esse seria um dos primeiros desafios que a gente ia ter como organização, né? Como ir no cartório, como ter que captar recurso para uma organização se manter. Essas coisas que hoje são parte do meu dia a dia, mas que na época foram vários desafios que foram sendo enfrentados, mas que tinha muitas pessoas que também acreditavam que esse desafio podia causar impacto na vida de mais pessoas. E depois dessa formação e de todos esses desafios que a gente enfrentou como organização, posso contar para vocês hoje que esse sonho, que foi compartilhado com outras pessoas, com amigas minhas durante a faculdade, ele já atingiu mais de 90 mil pessoas no Brasil e no mundo. A gente já está nas 5 regiões do Brasil, que era a principal diversidade que a gente queria atingir quando a gente sonhou numa organização que pudesse conversar com outros jovens. E naquele sonho que a gente tinha imaginado como chegar, os 5 cantos do Brasil representam... O Brasil é tão grande, né? Ali como eu gostava muito de ver mapa, eu falei, nossa, a Amazônia, que distante. E chegar nesses jovens que têm uma realidade muito diferente, mas ao mesmo tempo muito parecida com a minha, é uma satisfação assim imensa. Eu mesma já dei mais de 40 formações, então aquela formação frustrada que só foram 3 pessoas conseguimos superar, e eu já dei formações para jovens do Brasil inteiro. E nessas formações, a gente fala sobre as questões das mudanças climáticas, por exemplo, que eu contei para vocês aqui um pouquinho dessa conferência, mas a gente fala sobre os problemas da biodiversidade, questões de gênero, o desenvolvimento sustentável, os ODS, que talvez vocês já estejam familiarizados, as questões dos problemas do desenvolvimento urbano, e sempre aplicando essas formações com os jovens. E aí vira e mexe, pergunta para mim assim, Amanda, por que os jovens? Para começar, eu sou jovem, né? Ainda. E quando, em 2012, a gente viu essa conferência que tinha pouquíssimos jovens representando o Brasil, a juventude brasileira, a gente falou, aí tem uma oportunidade. Hoje, 1/4 da população brasileira são jovens. No mundo, historicamente, a gente tem o maior número da população brasileira de jovens. Da população mundial, são jovens na história. São quase 2 bilhões de jovens no mundo. E os jovens, eles são a população que eu acredito ser uma das mais impactadas, seja positivamente, ou seja negativamente por ações humanas, né? Porque pelo que a gente está fazendo, seja depredando o meio ambiente, seja fazendo políticas públicas que não condizem com a realidade ou consumindo muito. Então, o jovem, quando ele é impactado negativamente, o que eu vejo e o que eu acredito é que ou ele pode se desestruturar e se desestabilizar, mas por esses últimos 5 anos de jornada, o que eu vejo é um poder enorme de transformação. É um sentimento que nasce dentro dessas pessoas, como nasceu em mim, essa inquietação para fazer alguma coisa diferente e para mudar a nossa realidade. E como que a gente muda a nossa realidade hoje, né? As conferências internacionais, por eu ter feito relações internacionais e por achar que os tomadores de decisão que estão no mundo, eles iriam tomar as decisões por nós, elas sim são uma ferramenta hoje que a gente utiliza, mas as nossas principais atividades são as atividades locais, que é onde a gente consegue ver a transformação que a gente pode fazer em nós mesmos e na nossa comunidade. Através desse tipo de ações, seja através das formações, ou seja através de ativismo, alguma manifestação que a gente faz com outras pessoas, a gente pode gerar um poder maior de consciência. E é conscientizando outras pessoas, outros jovens ou não jovens também, sobre os problemas que a gente está enfrentando. E, ao longo dessa minha jornada, né, eu aprendi muitas coisas.
Por exemplo, os efeitos de desmatamento, como eles afetam hoje a nossa realidade, como as emissões de gases de efeito estufa, coisas muito complicadas, elas, devido ao desmatamento, elas afetam a nossa realidade, mas não só no Brasil, no mundo todo. Foi ao longo dessa minha experiência também que eu me conscientizei sobre o consumo de carne, porque a gente desmata as florestas hoje ainda para consumir e ter mais pastos e consumir mais carne. Como o nosso consumo ele está sendo desenfreado e a gente consome mais plástico, a gente consome coisas que a gente não consumia antes e como isso afeta inevitavelmente o nosso planeta. E através dessas ações, a gente pode usar uma linguagem mais divertida, a gente pode atingir os jovens e falar com eles de igual para igual, para que a gente possa transformar a nossa realidade. Então, são essas ações hoje que eu trabalho, e são essas ações que elas proporcionam diversas mudanças na realidade de muitas pessoas. E eu queria contar para vocês uma história que aconteceu comigo o ano passado. O ano passado, eu participei de um encontro, tinham mais de 100 pessoas, eram 100 jovens do Brasil inteiro, e principalmente jovens de comunidades indígenas e tradicionais, na região do Tapajós. O Tapajós fica no Pará, no Baixo Tapajós, na região de Alter do Chão, onde queriam construir, os vereadores, a Câmara queria passar um projeto de lei para construir prédios na praia. Não sei se vocês já ouviram falar dessa região, mas é paradisíaca. São praias de rios. São rios imensos, você nem vê o outro lado do rio. E construir um prédio lá seria muito incoerente assim, com a realidade. A natureza ali, as comunidades vivendo da própria pesca, e você iria alterar todo aquele ambiente. Por meio da ação conjunta da sociedade civil, ativistas, a comunidade local, advogados, outros vereadores que estavam do nosso lado, né? E aí o que a gente fez? A gente construiu esse banner humano, falando Tapajós livre dos prédios. E todas essas diferentes ações, elas puderam proporcionar o freamento desse projeto de lei. Então a gente teve um sucesso quando a gente compartilhou os nossos anseios e o nosso medo daquela transformação naquele local. E o que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje é que uma ideia, um sentimento ou um sonho, se ele é vivido sozinho, se ele fica apenas no nível individual, a chance de ele quebrar uma barreira, a chance de ele se espalhar para o mundo é muito pequena. E pela minha experiência, um sonho ou uma ideia, quando compartilhado, ele reverbera nas outras pessoas, ele faz sentido para outras pessoas, e ele tem um enorme poder de transformação. É isso. Obrigada.